Seu espírito já estava tão elevado que suas visitas se tornaram rápidas. Retirava-se logo depois de me ter visto, dizendo que prolongar a visita seria perder tempo. Eu, que o desperdiçava em outras futilidades, não me dava por achada. Não foi só ele, mas procurei que várias outras pessoas tivessem oração. Como as via amigas de rezar vocalmente, embora eu andasse metida em vaidades, ensinava-lhes o modo de meditar, dava-lhes livros, e disso tiravam proveito. Sempre, desde que comecei a oração, tive desejo de que outros servissem a Deus dessa maneira. Parecia-me justo que, não servindo eu ao Senhor conforme a minha consciência, não se perdessem as luzes que Sua Majestade me havia dado, e outros o servissem em meu lugar. Digo isto para que se entenda a grande cegueira em que eu vivia, pois me ia perdendo e procurava salvar os outros. Nesse tempo meu pai foi acometido pela enfermidade de que morreu, e que durou algum tempo. Fui tratar dele, estando mais enferma na alma, que ele no corpo, e metida em muitas frivolidades. Em todo esse tempo, o mais dissipado de minha vida, não cheguei ao ponto de estar em pecado mortal, pois advertidamente nunca ficaria em mau estado. Tive muitos sofrimentos na enfermidade de meu pai. Creio que lhe paguei alguma coisa do que ele tinha passado nas minhas. Apesar de me sentir muito mal, esforçava-me para servi-lo. Faltando-me ele, faltava-me todo o bem e consolação com que me cercava. Como se nada sentisse, tive grande coragem para não demonstrar minha dor, e manter-me a seu lado até que expirasse. Parecia-me, entretanto, que me arrancavam a alma ao ver que sua vida se acabava pouco a pouco, porque eu amava muito. É para louvar a Deus a morte que teve, e como desejava morrer. Aconselhou-nos depois de receber a extrema-unção, confiou-nos o cuidado de encomendá-lo a Deus e de pedir misericórdia para ele. Recomendou-nos servir sempre ao Senhor, tendo presente que nesta vida tudo se acaba. Dizia-nos com lágrimas o grande pesar que sentia de o não ter servido como devera. Quisera ser, ter sido, frade e da mais estreita observância. Tenho por muito certo que o Senhor, com antecedência de 15 dias, deu-lhe a entender que não viveria ainda por muito tempo. Anteriormente não pensava nisso, embora doente, mas a partir de então, nenhum caso fazia de sua melhora e de afirmarem os médicos que ficaria bom. Só cuidava de preparar a alma. Seu maior mal era uma dor muito forte nas espáduas, que jamais o deixava. Tornava-se por vezes tão aguda a ponto de o afligir. Disse-lhe eu que, sendo como era, tão devoto do Senhor carregando a cruz, pensasse que com essa dor, Sua Majestade desejava fazê-lo sentir alguma coisa do que havia sofrido naquele passo. Ficou tão consolado que nunca mais lhe ouvi um gemido, ao que me parece. Passou 3 dias quase sem sentidos. No dia em que morreu, o Senhor lhe restituiu o conhecimento, de modo tão perfeito, que nos deixou admirados. Assim ficou até que no meio do credo expirou, dizendo ele mesmo. Ficou parecendo um anjo, e bem convencida estou de que o fosse realmente, pois sua alma era tão boa e tais as suas disposições. Não sei por que motivo contei isto, senão para tornar mais culpada a minha vida ruim, depois de ter visto semelhante morte coroar tal existência. Ao menos para me assemelhar um pouquinho com o meu pai, deveria ter melhorado. Seu confessor, um dominicano muito douto, dizia não duvidar de que tivesse ido direto para o céu. Confessando-o havia alguns anos, louvava sua pureza de consciência. Esse dominicano, padre virtuoso e temente a Deus, muito me auxiliou. Confessei-me com ele e tomou para si a tarefa de zelar por minha alma e abrir-me os olhos acerca da perdição em que eu vivia. Pouco a pouco, tratando com ele, falei-lhe da minha oração. Disse-me que não a deixasse, pois dela só poderia tirar proveito. Voltei a fazê-la, ainda que sem evitar as ocasiões perigosas, e nunca mais a abandonei. A vida que eu levava era penosa ao extremo, porque na oração percebia melhor as minhas faltas. Por um lado Deus me chamava, por outro, eu seguia o mundo. Apesar de experimentar grande felicidade nas coisas divinas, sentia-me presa às humanas. Procurava conciliar estes dois contrários tão inimigos um do outro, vida espiritual com seus gostos e suavidades e os passatempos dos sentidos. Na hora de oração padecia grande tormento. O espírito não era senhor, mas escravo. Todo o meu método de oração consistia em recolher-me em mim mesma. Não o fazia, porém, sem encerrar juntamente comigo 1000 vaidades.
Assim estive durante muitos anos e agora me admiro como pode uma criatura sofrer tanto tempo, sem romper com um ou com outro desses dois elementos incompatíveis. Bem sabia que deixar a oração já não dependia de mim. O Senhor me sustentava com as suas mãos para me conceder maiores graças. Valha-me Deus! Se pudesse dizer as ocasiões de que Sua Majestade me livrou nesses anos, tornando eu a meter-me nelas. E como me salvou de perder totalmente o bom nome. Eu, porém, nas minhas obras, revelava quem era e o Senhor, encobrindo o mal, fazia brilhar alguma pequena virtude, se é que existia, tornando-a grande aos olhos de todos. Desta maneira, sempre me tinham em boa reputação, embora transparecessem às vezes minhas frivolidades. Vendo outras obras que lhes pareciam boas, não me julgavam mal. O conhecedor de todas as coisas já via que isso era necessário para me darem algum crédito, quando depois eu viesse a tratar de seu serviço. A soberana grandeza não olhava meus grandes pecados, senão meus contínuos desejos de o servir e o pesar que sentia por me faltar força para o realizar. Ó Senhor da minha alma! Como encarecer as graças que nesses anos me fizestes! E como, no tempo em que eu mais vos ofendia, num instante me dispunhais com grande arrependimento para desfrutar de vossos favores e consolações. Na verdade, Rei meu, escolhíeis para mim o mais delicado e o mais penoso castigo que podia existir, como quem bem sabia o que mais me havia de doer. Com grandes ternuras castigáveis meus delitos. E não creio dizer desatinos, embora fosse justo ficar desatinada ao repassar na memória minha ingratidão e maldade. Na minha condição era muito mais penoso receber favores, quando havia caído em graves culpas, do que receber castigos. Uma só dessas graças certamente me aniquilava, confundia e afligia mais do que muitas enfermidades, junto com outras provações. Estas, eu bem o via, eram merecidas e de algum modo expiavam um pouquinho meus pecados, por serem estes tão grandes. Receber, porém, novas graças, pagando tão mal as recebidas, é gênero de tormento indizível para mim, e creio, para todas as almas. Observa-se o mesmo até nas coisas profanas, quando há nobreza de caráter. Logo me vinham lágrimas e aborrecimentos ao ver-me tão sem forças, prestes a cair novamente, embora meus propósitos e resoluções naquela hora fossem firmes. Grande infelicidade é para uma alma achar-se entregue assim no meio de tantos perigos. Quanto a mim, se tivesse com quem me abrir, ter-me-ia valido para não recair nas mesmas faltas, ao menos por vergonha, já que a reverência a Deus não me bastava. Por este motivo, aos que têm oração, especialmente no começo, eu aconselharia a procurar amizade e relacionamento com outras pessoas que se ocupem do mesmo exercício. É coisa importantíssima, ainda que seja somente para se auxiliarem mutuamente com suas orações, quanto mais havendo muitas outras vantagens. Nas conversações e afeições humanas, mesmo sendo muito boas, é costume buscar amigos com quem espairecer e ter o ensejo e gosto de lhes contar prazeres vãos. Não sei por que não se há de facilitar a alma, que começa deveras a amar e servir a Deus, entreter-se com outras pessoas que tratam de oração, e confiar-lhes suas alegrias e tristezas, pois elas também as sentem. Com efeito, quem realmente quer travar amizade com o Senhor, não tenha medo de vanglória. Se algum primeiro movimento o acometer, saia-se com mérito. Creio que indo com este fim, aproveitará para si e para os que o ouvirem, sairá mais experiente e sem saber como, ensinará a seus amigos. Quem tiver vanglória de conversar sobre esse assunto, também a terá em ouvir missa com devoção quando o estiverem olhando, ou em praticar outras coisas que sob pena de não ser cristão, cumpre fazer e nunca omitir por medo de vaidade. Este ponto é de tão grande importância para as almas que não estão fortalecidas na virtude, que não sei como insistir mais, porque elas têm tantos inimigos e até amigos incitando-as para o mal. Por ser coisa de tanta importância, o demônio usa desse ardil, faz os bons esconderem que realmente procuram amar e contentar a Deus, e provoca os maus a descobrirem suas afeições desonestas tão em voga. Dir-se-ia que se gloriam delas e chegam a apregoar as ofensas contra Deus. Não sei se digo desatinos. Se forem, rasgue-os vossa mercê, se não suplico-lhe que ajude a minha ignorância, acrescentando aqui outros argumentos. As coisas do serviço de Deus já andam tão negligenciadas que é preciso, aos que o servem, apoiarem-se uns aos outros, para irem adiante, a tal ponto se consideram bons os divertimentos e as vaidades mundanas.
para estas, poucos olhos estão atentos. Mas se uma só alma começa a dar-se a Deus, tantos murmuram, que lhe é forçoso buscar defesa e companhia, até fortalecer-se e não ter medo de padecer. A não ser assim, ficará em grande apuro. Talvez por este motivo muitos santos iam viver nos ermos. Seja como for, é próprio do humilde não confiar em si mesmo, mas crer que o Senhor lhe concederá o seu auxílio em atenção às pessoas com as quais conversa. A caridade cresce pela comunicação, e há mil bens, que eu não saberia dizer, se não tivesse grande experiência de quanto é importante este ponto. É verdade que sou mais fraca e ruim que todos os nascidos, mas creio que nunca perde quem se humilha e não se julga forte, ainda que o seja. Nestas coisas é preciso dar crédito aos mais experientes. De mim só sei dizer que se o Senhor não me tivesse revelado esta verdade e dado meios para tratar frequentemente com pessoas que tinham oração, eu de tanto cair e levantar, acabaria precipitando-me no inferno. Para cair havia muitos que me ajudavam, mas para levantar achava-me tão sozinha que hoje me admiro de não ter caído para sempre. Louvo a misericórdia de Deus. Só Ele me dava a mão. Seja bendito para sempre, para sempre. Amém. Capítulo 8. Diz como para não perder a alma, foi de muito proveito não se afastar totalmente da oração. Há grande vantagem em fruir de tão grande bem. Persuade a todos a que tenham oração, ou a retomem quando venham a deixá-la. É excelente solução para recuperar o bem perdido. Não foi sem motivo que insisti tanto no relato dessa época de minha vida. Compreendo bem que a ninguém agrada ver coisa tão miserável. Por certo quisera que me detestassem os que lessem isto, vendo uma alma tão cabeçuda e ingrata para com aquele que lhe tem feito inúmeras graças. Quisera ter licença para dizer as muitas vezes que nesse tempo faltei a Deus, por não estar arrimada à forte coluna da oração. Passei nesse mar tempestuoso quase 20 anos, ora caindo ora levantando. Mas levantava-me mal, pois tornava a cair. Tinha tão fraca vida de perfeição que, por assim dizer, nenhuma conta fazia de pecados veniais. Se temia os mortais não era a ponto de me afastar dos perigos. Sei dizer que é uma das vidas mais penosas que se possa imaginar. Nem me alegrava em Deus, nem achava felicidade no mundo. Em meio aos contentamentos mundanos, a lembrança do que devia a Deus me atormentava. Quando estava com Deus, perturbavam-me as afeições do mundo. É uma guerra tão penosa que não sei como aguentaria um mês, quanto mais tantos anos. Contudo, claramente vejo a grande misericórdia que o Senhor me fez dando-me ânimo para a oração, enquanto eu lidava com o mundo. Digo ânimo, porque não há coisa na terra que exija mais coragem do que trair o rei, sabendo que ele está a par de tudo, e ser obrigada a nunca sair de sua presença. É certo que estamos sempre diante de Deus, mas, para os que tratam de oração, é de outra maneira. Estes veem que o Senhor os olha, enquanto os demais passam talvez muitos dias sem a mínima lembrança de que Deus os vê. Verdade é que nesses anos houve muitos meses, creio que talvez ano inteiro, em que me guardava de ofender ao Senhor dando-me a oração, fazendo esforços para não o desagradar. Digo isto para que tudo o que escrevo vá com plena verdade. Guardo escassa recordação dessas boas temporadas. Devem ter sido raras, porque as outras foram muito mais numerosas. Passava poucos dias sem ter longos tempos de oração, a menos que estivesse muito mal de saúde ou por demais ocupada. Quando doente, vivia melhor com Deus. Procurava que fizessem o mesmo as pessoas com as quais conversava, e suplicava ao Senhor que as ajudasse. Falava dele frequentemente. Assim, excetuando o tempo de que falei, em 28 anos de oração, mais de 18 sustentei essa batalha de tratar com Deus e com o mundo. Nos demais, que agora me restam por dizer, mudou a causa da guerra, embora esta não seja pequena. Mas estando eu, ao que penso, a serviço de Deus e conhecendo a vaidade do mundo, tudo me tem sido suave, como direi depois. O fim de me estender tanto, foi para que se veja a misericórdia de Deus e a minha ingratidão, e para que se entenda o grande bem que Deus faz a uma alma dispondo-a a ter oração com vontade, mesmo não estando totalmente bem disposta. Se perseverar, apesar de pecados, tentações e quedas de mil maneiras que o demônio lhe ocasione, tenho por certo que finalmente o Senhor a conduzirá ao porto da salvação, como ao que agora, parece me conduziu. Praz a sua majestade eu não me torne a perder.
Muitos santos e bons escritores já têm falado no grande bem que se encontra no exercício da oração, digo da oração mental. Glória a Deus por esse benefício. Se não o tivessem feito, jamais me atreveria a escrever sobre tal assunto. Embora eu seja pouco humilde, contudo, minha soberba não chega a tanto. Posso dizer apenas o que sei por experiência, isto é, quem começou a se entregar à oração, não a deixe, por mais pecados que faça. Com ela terá meios de se recuperar, ao passo que sem ela será muito mais difícil. A ninguém tente o demônio como a mim, fazendo abandonar a oração sob pretexto de humildade. É certo que as palavras do Senhor não podem faltar, se nos arrependemos. Sinceramente, com propósito de não o ofender mais. Ele nos acolhe com a mesma amizade, e faz as graças que antes concedia, e às vezes muito mais, se o arrependimento tal merece. A quem ainda não começou, rogo, por amor do Senhor, que não se prive de tanto bem. Não há que temer aqui, senão que esperar. Suponhamos que não progrida nem se esforce por adquirir a perfeição necessária para merecer as delícias e consolações que o Senhor dá aos perfeitos, pelo menos irá aprendendo o caminho para o céu. Se perseverar neste santo exercício, espero tudo da misericórdia de Deus, sabendo que ninguém o tomou por amigo sem ser amplamente recompensado. A meu ver, a oração não é outra coisa senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama, e estar muitas vezes conversando a sós com ele. Talvez ainda não o ameis, porque para ser verdadeiro o amor e duradoura a amizade, os gênios devem combinar. Sendo a sua condição tão diferente da vossa, não podeis resolver-vos amá-lo tanto. A do Senhor, já se sabe, é de não incorrer em falta, ser perfeito, enquanto nós, por natureza, somos viciosos, sensuais e ingratos. Contudo, considerando muito que ele vos ama, e o quanto importa sua amizade, suportai o constrangimento de permanecer muito tempo com quem é tão diferente de vós. Ó, bondade infinita de meu Deus! Desta sorte parece-me estar vendo a vós e a mim. Ó, delícia dos anjos! Quando isto vejo, quisera desfazer-me toda em vosso amor. Como é certo que tolerais a quem não vos quer tolerar junto de si. Que bom amigo sois, Senhor meu! Como tendes paciência acariciando a alma, à espera de que se amolde a vossa condição. Até que o consigais, vós suportais a sua. Levais em conta, meu Senhor, o breve instante em que ela procura amar-vos, e por um vislumbre de arrependimento de sua parte ouvidais quanto vos tem ofendido. Isto claramente vi por mim. Não entendo, Criador meu, o motivo pelo qual o mundo todo não procura chegar-se a vós para travar particular amizade. Até os que são maus e não têm vossa condição, deviam aproximar-se de vós para que os façais bons. Assim acontecerá se consentirem que ao menos 2 horas cada dia, vós estejais em sua companhia, muito embora eles não fiquem em vossa companhia, mas agitados com 1000 preocupações, cuidados e pensamentos do mundo, como eu fazia. Na verdade, devem fazer esforço para estar em tão boa convivência. Nos princípios, e mesmo depois, algumas vezes, é só o que conseguem. Em recompensa, vós impedis os demônios de atacá-los, ao passo que aumentais a força da alma de modo a vencer o inimigo. Sim, vida de todas as vidas. Dos que se fiam de vós e vos querem por amigo, a nenhum matais, antes lhes sustentais o corpo com melhor saúde e dais vida à alma. Não entendo o que receiam os que temem começar a oração mental, nem de onde lhes vem o medo. O demônio o infunde causando-lhes o verdadeiro mal e fazendo com que, atemorizados, não pensem no quanto ofendem a Deus e no muito que lhe devem. Impede que meditem no inferno, na glória do céu e nos grandes sofrimentos e dores que o Senhor padeceu por nós. Eram estes os meus pensamentos quando conseguia recolher-me. Esta foi toda a minha oração enquanto andei nesses perigos. Durante alguns anos. Frequentemente me ocupava mais em desejar que terminasse o tempo marcado para a oração do que em despertar bons pensamentos. Atenta, escutava o relógio bater. Muitas vezes abraçaria com maior ânimo qualquer penitência grave, que se me apresentasse, do que recolher-me em meditação. E na verdade, para não ir à oração, era tão insuportável a violência que o demônio me fazia, ou o meu mau costume, e tal a tristeza que me dava ao entrar no oratório, que para me vencer precisava valer-me de todo o meu ânimo, que dizem, não é pequeno. Com efeito, tem-se visto que Deus me deu coragem superior à das mulheres, mas a tenho empregado mal.
Por fim ajudava-me o Senhor. Depois de me ter assim forçado, sentia maior quietude e alegria do que em outras vezes, quando tinha desejo de rezar. Se, pois, o Senhor tolerou por tanto tempo criatura tão miserável como eu, quem por pior que seja, poderá temer? É fato evidente que pela oração solucionaram-se todos os meus males. Por muito ruim que alguém seja, não o será durante tantos anos quanto eu, depois de ter recebido grandes graças de Deus. E quem duvidaria, sabendo que o Senhor me tolerou, só porque eu desejava e procurava algum lugar e tempo para o ter comigo? E isto muitas vezes sem vontade, fazendo-me grande violência, ou antes, fazendo ao mesmo Senhor. Se a oração faz tanto bem e é tão necessária aos que não servem a Deus e até o ofendem, ninguém pode objetar maior dano que o de a não ter. Se assim é, digo, por que hão de deixá-los que servem a Deus e querem servi-lo? Por certo não consigo entender. Passam penosamente os sofrimentos da vida, fechando a Deus a porta para que não lhes dê a verdadeira felicidade. Causam-me, na verdade, lástima, pois servem a Deus às próprias custas. Quanto aos que tratam de oração, o mesmo Senhor lhes dá ajuda de custo, e, por um nadinha que se esforcem, concede-lhes alegrias para aguentar os sofrimentos. Como adiante se tratará muito das consolações que o Senhor dá aos que perseveram na oração, nada falarei aqui. Só digo que a oração foi a porta para os favores tão grandes que Sua Majestade me tem feito. Fechada esta porta, não sei como poderá conceder esses favores. Ainda que deseje entrar para deliciar-se com uma alma e deleitá-la, não haverá por onde. Ele a quer sozinha, pura e desejosa de receber suas graças. Se lhe opusermos tropeços e nada fizermos para removê-los, como virá a nós? E depois queremos que Deus nos faça grandes favores. Para todos verem sua misericórdia e o imenso bem que foi para mim não ter deixado a oração e a leitura espiritual, aqui direi como o demônio assalta uma alma para conquistá-la, e os artifícios e a misericórdia com que o Senhor procura atraí-la novamente a si. Importa muito que o saibam. Digo-o a fim de se precaverem dos perigos de que não me guardei. E sobretudo, por amor de nosso Senhor e pela grande misericórdia com que nos vai conquistando para nos trazer a si, peço que evitem as ocasiões. Se nelas nos metermos, não poderemos confiar em coisa alguma, em guerra onde somos tão fracos na defesa e tantos inimigos nos combatem. Quisera saber exprimir o cativeiro em que andava minha alma nesses tempos. Bem compreendia ser escrava, contudo não chegava a compreender em que consistia a escravidão. Minha consciência me acusava de coisas que eu não acreditava serem tão más, e que os confessores não consideravam graves. Disse-me um deles, indo eu consultá-lo sobre um escrúpulo, que mesmo atingindo alta contemplação, não me seriam inconvenientes semelhantes relações e conversações. Isto foi nos últimos tempos, quando, com o favor de Deus, já me afastava dos grandes perigos, embora não me retirasse totalmente das ocasiões. Vendo-me com bons desejos e ocupada em oração, julgavam-me favoravelmente. Eu, no entanto, bem entendia que não cumpria aquilo a que estava obrigada para com o Senhor a quem devia tanto. Lastimo agora o muito que minha alma sofreu pelo pouco socorro que achava, a não ser em Deus, e a grande liberdade que lhe davam para seus passatempos e distrações, garantindo que eram lícitos. Os sermões para mim eram não pequeno tormento. Gostava muito de os ouvir. Se o pregador discorria bem e com fervor, tomava por ele particular afeição, sem saber quem a infundia em mim e de onde provinha. Raramente um sermão me desagradava, embora o pregador não falasse bem, como diziam os ouvintes. Se era bom, servia-me de particular deleite. Depois que comecei a ter oração, quase nunca me cansava de falar ou ouvir falar de Deus. Por um lado tinha grande consolo nos sermões, por outro, ficava angustiada, porque me faziam perceber que em muitas coisas eu não era o que devia ser. Suplicava então ao Senhor que me ajudasse. Mas, ao que percebo agora, a falta estava em mim, que não punha totalmente a confiança em Sua Majestade. Buscava soluções, fazia diligências. Provavelmente ainda não compreendia que pouco aproveitava não confiar em mim, sem pôr a confiança inteiramente em Deus. Desejava viver, mas entendia bem que não vivia. Pelejava com uma sombra de morte. Não havia quem me desse vida nem eu a conseguia. Tinha razão de não me socorrer quem me podia dar confiança, pois tantas vezes me tinha chamado a si,
e eu sempre o abandonava.